E aí? Afirmavam deter golpes com energia e vencer lutadores de artes marciais mistas com um só toque. Mas então chegou a realidade, com luvas de 4 onças. É isso que acontece quando a fantasia enfrenta o mundo real. Às vezes, falsos mestres não só vivem em sua bolha, mas também a levam para a academia de um verdadeiro lutador. Esse sujeito tinha toda a arrogância do universo concentrada em sua aura. Ele entrou na Academia de Artes Marciais Mistas como protagonista de filme dos anos 80 e desafiou um lutador de artes marciais mistas. O que ele não sabia era que aquele garoto pequeno na frente dele não era um novato qualquer. Nam Fan era lutador profissional de artes marciais mistas. A luta começou. O falso mestre, aproveitando sua vantagem de tamanho, avançou com golpes violentos, como se quisesse resolver todos os seus traumas de uma vez. Acertou alguns golpes, sim, mas Nam Fan nem se abalava. Sem expressão ou dano, apenas deixando-o brincar. Move now. Até que ele disse, já chega. Um direto cirúrgico no rosto do falso mestre, e o cara caiu no chão como se tivessem desligado o Wi-Fi dele, né? Ele se levantou atordoado, com a mesma expressão de quem acorda de um cochilo inesperado. E foi aí que não acabou com ele. Um nocaute tão devastador que não restou dúvida de quem era o verdadeiro mestre. O que começou como uma demonstração de ego terminou como uma aula magistral de humildade e realidade. E assim termina essa aula intensiva de realidade para os falsos mestres. O próximo mestre não era totalmente desconhecido. Wang Jianlong se apresentava como um especialista em Kung Fu tradicional, instrutor, ator marcial e defensor das técnicas chinesas ancestrais. Bruce Lee sem carisma ou golpes eficazes. Durante anos, Wang ficou famoso por suas demonstrações, movimentos acrobáticos, chute no ar, posturas exageradas. Mas então ele quis passar para o próximo nível. Em setembro de 2023, Wang desafiou publicamente um dos lutadores mais temidos do planeta, Buakaw Banchamek, o próprio destruidor tailandês, o homem que fez o kickboxing mudar suas regras, uma máquina violenta com pernas de aço e cotovelos afiados como navalhas. E o que aconteceu quando esses dois mundos colidiram? Uma comédia involuntária. Desde o início, Wang corria em círculos, chutava o ar e gesticulava como em um filme. Buakaw observava meio confuso, até zombava. Wang seguia atacando, mas Buakaw não se importava. Até que resolveu ficar sério e começou a atacar. Ele o prendeu em um clinch, segurou-o pelo pescoço e acertou uma joelhada direta no torso. Wang se recuou, reclamou e levantou a mão. O árbitro tentou reiniciar a luta, mas Wang já tinha começado seu show. Ele exigiu mudar as regras para o estilo do artes marciais mistas, gritou, gesticulou e até acusou Buakaw de trapacear. O resultado, sem decisão. A luta não terminou, mas o respeito por Wang, sim. Buakaw nem se abalou. Cumprimentou, sorriu e saiu. Enquanto isso,
Wang seguia dando uma coletiva improvisada no ringue. O sem toque contra o soldado. Entre os charlatães mais ridículos estão os do famoso sem toque, que afirmam deter ataques ou nocautear sem tocar na pessoa. O suposto mestre quis mostrar seu poder diante do aparente soldado. Ele iniciou o show fingindo confiança. Ele pediu ao soldado que tentasse acertá-lo, porque afirmava que poderia deter os ataques apenas com energia. Ele atacou o soldado de surpresa e sorriu satisfeito. Na segunda vez, a realidade veio como um trem. O farsante, ainda tonto, quis tentar de novo, e dessa vez recebeu uma verdadeira chuva de golpes, terminando humilhado na frente de todos. Obrigado por assistir ao vídeo. Nesse dia ele descobriu que os punhos realmente doem. No canto mais obscuro das artes marciais mais ridículas existe uma elite muito especial. Aqueles que afirmam poder nocautear sem tocar, sim, literalmente. Dizem que só com um grito, um movimento de mãos ou uma onda de chi podem te derrubar. Não. E se você não cai, é porque não está espiritualmente alinhado. Ele não vai cair. Um desses mestres, com um nome tão esquecível quanto suas habilidades, decidiu que já era hora de testar sua técnica em um combate real. Seu oponente, Xu Xiaodong, o lutador chinês de artes marciais mistas, conhecido por ter uma única missão na vida: expor charlatães. E como ele fez isso? O mestre chegou à luta vestido com uma túnica tradicional, cercado por seus discípulos que caíam no chão. Só de ver a sobrancelha dele mexer, a luta começou. O mestre estendeu as mãos como se lançasse um Kamehameha. Xu Xiaodong não se abalou, avançou, mediu e bum! Um único direto de direita no rosto e o mestre foi ao chão. Recebeu outra rajada de golpes, desta vez com força de verdade. Não havia chi, não havia energia mágica, só dor e uma surra. A luta durou menos de 30 segundos e o ego do mestre ficou jogado no chão junto com seus poderes invisíveis. Porque o chi talvez flua, mas os punhos acertam. Xu Xiaodong contra falso mestre de Kung Fu. Xu Xiaodong é conhecido como o grande caçador de charlatães na China. Um lutador de artes marciais mistas que se cansou dos autoproclamados mestres que diziam ter poderes sobrenaturais. Em uma de suas lutas mais virais, ele enfrentou um suposto mestre de Kung Fu. Assim que o gongo soou, o falso mestre saiu feito louco, desferindo golpes sem técnica. Xu permaneceu calmo, deixou-se atingir, quase zombando. Na primeira combinação séria, Xu acertou com força e quebrou o nariz do mestre. A partir daí, o homem teve que lutar com uma faixa no rosto, o que o fazia parecer ainda mais ridículo. A luta continuou com Xu castigando-o à vontade. Depois, com um simples chute baixo, ele o mandou ao chão. Ele ainda se permitiu ser atingido apenas para provar como os ataques do farsante eram inúteis.
E como se não bastasse, continuou humilhando-o com golpes e sorrisos, até que finalmente se cansou e o finalizou com uma joelhada no estômago. Félix. O mestre saiu para ensinar Kung Fu e acabou aprendendo como se quebra um nariz. Se você achava que os falsos mestres tinham aprendido a lição, espere por este round. Xu Xiaodong, o cão louco do artes marciais mistas na China, já era viral por desmascarar charlatães do Kung Fu, até que ele cruzou o caminho de Jing Hao, suposto grande mestre de Wing Chun, com linhagem direta do estilo de Ip Man. Félix. Desde o primeiro segundo, o grande mestre de Wing Chun, Jing Hao, começou a lançar golpes no ar como se estivesse espantando mosquitos. Xu Xiaodong, conhecido por desmascarar fraudes marciais, nem se mexeu. Na verdade, ele deixou-se ser atingido. Ele zombou dele durante a luta. Mas assim que ele decidiu ficar sério, bam! Uma chuva de golpes. Bum! Jing Hao vai ao chão. Xu o derrubou várias vezes facilmente. A luta foi um monólogo, numa aula pública de humildade. Xu ainda zombava dele. Obrigado. E a surra terminaria. Obrigado. Mas o mais surrealista viria depois. Os juízes deram empate. Empate? O mundo inteiro viu uma surra, mas os juízes viram tradição. Porque nessa luta, a única arte marcial que foi respeitada foi a do ridículo. Xu Xiaodong contra Chen Yong Tai Chi. O Tai Chi nasceu como uma arte marcial interna, cheia de filosofia, movimentos suaves e equilíbrio. Mas alguns o tornaram uma farsa, prometendo derrotar qualquer um com técnicas invisíveis. Esse foi o caso de Chen Yong, um suposto mestre de Tai Chi que aceitou enfrentar Xu Xiaodong. A luta durou menos do que um bocejo. Chen Yong não teve defesa, magia ou energia que o salvasse. A luta acabou tão rápido que só a humilhação do mestre diante das câmeras foi memorável. Há charlatães que ao menos tentam fazer seu show diante de um público que os aplaude. Mas esse suposto mestre de Tai Chi foi além. Ele entrou diretamente na academia de Xu Xiaodong para demonstrar sua invencibilidade. Com arrogância desafiou um aluno de Xu. E o que aconteceu foi uma humilhação total. O jovem lutador não teve piedade. Desde o primeiro segundo, ele castigou o mestre com combinações de socos, enquanto o mestre mal conseguia se manter em pé. Ai, cala a boca. Cada tentativa de defesa de Tai Chi foi ridicularizada com golpes reais que o fizeram cambalear. A luta não durou muito, mas foi o suficiente para deixar tudo claro. O farsante não só foi derrotado, como também levou uma surra completa na frente de todos na academia. Ele foi ao dojo para dar uma lição, mas acabou recebendo uma aula grátis de socos. Dizem que o dinheiro compra muitas coisas, mas não pode te comprar habilidades reais de combate. E o Kaiu é prova disso. Autoproclamado mestre de defesa sem contato, Kaiu construiu sua fama no YouTube, desviando golpes que nunca foram desferidos e garantindo que seu método podia neutralizar qualquer um com precisão milimétrica sem nem suar. Mas em dezembro de 2022, Yu decidiu ir além dos tutoriais em câmera lenta. Ele aceitou subir no ringue com Manny Pacquiao, o único homem que já foi campeão mundial em 8 categorias diferentes.
E embora já estivesse aposentado, o filipino ainda tinha muita potência nas mãos e muitos assuntos pendentes com os fanfarrões. Desde o primeiro round ficou claro, isso não era uma coreografia. DK tentava manter a distância, lançava golpes lentos, calculados, quase com medo. Antonio Pereira has done has been truly said. He said that he thinks popularity is the same, if not so, in our second frame. We're here at 160. Pacquiao, por sua vez, se divertia, brincava, avaliava e pouco a pouco começou a soltar a artilharia. But for DK, it's seen shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Left there. No segundo round, Pacquiao encurralou com uma sequência de golpes no corpo e no rosto. Prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and DK não possuía nada. Durante os 6 rounds, Pacquiao o destruiu tecnicamente, fazendo até com que ele se arrastasse. Will Manny Pacquiao out to do so. Now they are resting, jostling for position. He's going for a single. Ele abriu a guarda, acertou o rosto, dobrou com ganchos no fígado e mostrou que energias internas não servem pra nada. Quando você tem um verdadeiro campeão na sua frente. Manny driving DK. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. E embora a luta tenha sido de exibição, os knockdowns foram reais. E a mensagem também. Não importa o quanto você medite, né? Os ganchos também atingem a alma. DK acabou perdendo por decisão unânime e seu método de defesa pessoal se tornou por nocaute. Mabaogo, o falso mestre de Tai Chi. O Tai Chi nasceu na China como uma arte marcial interna, baseada em movimentos lentos e fluidos. Embora hoje muitos o pratiquem como exercício de meditação e saúde, em sua origem também continha técnicas de defesa e controle. Mas com o passar do tempo, muitos charlatães o transformaram em um estilo invencível, embora na realidade nunca resista diante de um lutador de verdade. E entre todos esses farsantes, o mais famoso é Mabaoguo, um ancião que se autoproclamava mestre indestrutível, que afirmava poder derrotar qualquer um com sua energia interna. Com um sorriso confiante, zombarias e discursos grandiosos, Ma se tornou viral na China por sua arrogância. Um dia, ele aceitou lutar contra um amador de artes marciais mistas. A cena quase cômica deu início à luta. Ma levantou as mãos como se fosse liberar seus poderes, e em segundos levou um direto de direita que o jogou direto no chão. Tentou se levantar, mas levou outro golpe e caiu novamente. Tentou de novo e aconteceu o mesmo. 3 quedas humilhantes em menos de 30 segundos. Sua grande energia interna não durou nada. O público explodiu em risos. O vídeo se espalhou mundialmente como exemplo do que ocorre quando fantasia encontra a realidade. Xu Xiaodong vs Mestre de Wing Chun. O Wing Chun é um estilo tradicional do sul da China, conhecido pela velocidade das mãos, e a lenda de Bruce Lee. Mas esse suposto mestre de Wing Chun não era nada lendário. Com ar invencível, ele aceitou lutar contra Xu Xiaodong. O resultado foi uma surra do início ao fim. Xu o atingiu com combinações rápidas, chutes baixos e diretos no rosto. O mestre mal conseguia levantar os braços, recebendo golpes constantes, tropeçando de um lado para o outro do ringue.
O árbitro teve que intervir para parar a humilhação, porque já não havia mais luta. Só um lutador de verdade destruindo um farsante. O Wing Chun de filme acabou em uma surra de desenho animado. Aikido invencível contra Jiu-Jitsu brasileiro. Por anos, esse suposto mestre de Aikido dizia que sua arte era melhor que o Jiu-Jitsu brasileiro. Ele dizia que podia controlar, neutralizar e subjugar sem necessidade de força. Aikido is better than Brazilian Jiu-Jitsu. Aikido invencível, Jiu-Jitsu brasileiro. Aikido, Jiu-Jitsu brasileiro, Aikido invencível, até que um verdadeiro lutador de Jiu-Jitsu o desafiou. Aikido teaches you to neutralize the threat as quickly as possible, to reduce damage, to stay off the ground. Aikido, when properly trained, has more of the requisite material to survive a real-life altercation than BJJ does. E o que se seguiu foi uma aula rápida de Realidade. Foi um massacre técnico. O mestre de Aikido mal conseguia respirar e no final não teve outra escolha a não ser se render. Sim. Porque uma coisa é mexer os pulsos e outra é para escapar de um lutador de verdade, né? Você pensaria que depois de ser humilhado por Xu Xiaodong, Ding Hao aprenderia a lição. Mas não. A confiança do mestre de Wing Chun continuava intacta, embora sua lógica nem tanto. Dessa vez, ele decidiu desafiar um lutador de Muay Thai. Aí. Sim, a mesma arte que treina com cotovelos, joelhos e quebra costelas como se fossem galhos secos. A luta durou pouco mais de 1 minuto, isso porque o árbitro foi gentil. Ding Hao tentou lançar seus típicos golpezinhos mágicos enquanto recebia potentes socos e cotoveladas. Obrigado por assistir. E então seu adversário lançou um chute na cabeça. Ding Hao caiu como uma tábua, totalmente nocauteado e inconsciente. Não houve zombarias, não houve risadas, apenas um corpo jogado no tatame e o som do ego desmoronando. Dizem que as segundas oportunidades são para aprender, mas neste caso foi apenas uma segunda dose de realidade. Rukila Ampo, campeão do torneio K1, conhecido por sua velocidade, precisão e por desferir chutes que poderiam apagar postes de luz. Seu rival, um suposto mestre de Kung Fu tradicional, aceitou lutar com a convicção de que sua sabedoria ancestral seria suficiente. Mas o que vimos foi outra coisa. Desde o primeiro segundo, Rukila o transformou em um saco de pancadas humano. Socos, combinações, chutes, tudo acertava em cheio. E é aí que aparece a técnica secreta do falso mestre: parar os golpes com o rosto. Sim, literalmente. Às vezes parecia um boneco inflável cambaleando, mas não caía, apenas girava tonto, como se buscasse a saída do ringue. A única coisa que o salvou foi o gongo. Embora, sinceramente, teria sido mais digno um nocaute. Outra aula gratuita de realidade, cortesia de um campeão mundial e mais uma demonstração de que o Kung Fu de filme não sobrevive no ringue de verdade. O falso mestre de Aikido. O Aikido é uma arte marcial japonesa criada no século XX, focado na defesa pessoal, aproveitar a força do adversário, desviar ataques, aplicar torções e projeções. Em teoria, baseia-se na harmonia e no controle, não na violência.
Como sempre, surgiram mestres que o distorceram, vendendo-o como poder absoluto contra qualquer oponente. Foi o caso de um suposto mestre que aceitou enfrentar um lutador turco. Ele entrou confiante com a clássica pose de "eu controlo, não preciso golpear". Mas a realidade durou menos que um suspiro. O turco o derrubou e o fez se render em segundos. Obrigado por assistir. O homem que se apresentava como invencível, capaz de dominar com simples movimentos, acabou reduzido a um saco de pancadas. O único desvio que ele conseguiu foi o da sua dignidade para o chão. O no touch contra um lutador de verdade. Outro desses mestres que afirmava poder nocautear sem tocar. Ele promovia exibições em que seus alunos caíam ao chão só com um gesto seu, legendado. Legendado por Jen Coyle. Jen Coyle. Seus seguidores o veneravam como alguém com poder sobrenatural. Mas um dia um lutador de verdade o desafiou na frente das câmeras. A diferença era clara. O falso mestre levantava as mãos, tentava projetar energia, mas nada acontecia. O lutador decidiu ficar sério. Alguns golpes limpos, uma combinação rápida e o farsante acabou no chão sem conseguir se defender. A surra durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para destruir toda a ilusão. O que durante anos ele vendeu como mágica ficou provado ser o que sempre foi, uma fraude. Seu poder invisível se apagou com o primeiro golpe. Real Jilong contra Yasuhiro Kido. O nome de Jilong ficou famoso no mundo todo graças à sua imagem de monge Shaolin. Seu estilo não era o de um lutador técnico, mas sim o de um showman que se deixava ser golpeado, aguentava castigos impossíveis e continuava avançando como se nada tivesse acontecido. But he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. Still he comes. Suas lutas contra a lenda Boakal Banchamek o tornaram viral. Guerras autênticas onde ele ganhou respeito por sua resistência. Ele chegou até vencer uma dessas batalhas, alimentando o mito de sua resistência. 要知道，虽然是太卷手，波够小腿打出，记住右手拳，后摆拳，两个人换拳，后摆拳，前摆拳。这场比赛我们需要一个真正的 Aplausos, Iron. 胜利。 Mas essa fachada desmoronou quando enfrentou o japonês Yasuhiro Kido. Nessa luta, Ilon tentou fazer o de sempre, aguentar os golpes, mostrar que era indestrutível. 一龙还是穿了他的陈武康宇呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠。陈武康宇入行已经是20。Kido, porém, não participou do jogo e ficou à distância, aguardando o momento certo. 这双腿站架距离很开呀、到25负27 Q 啊！演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 E já no primeiro round encontrou a brecha. Um chute na cabeça, brutal e direto no rosto de Yilong, o deixou inconsciente no chão. 对手一个飞膝就有可能。哎，高扫击头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊！真的。 A luta acabou em minutos. A estratégia de aguentar tudo fracassou de forma estrondosa.
Naquele dia, Ilon percebeu que por mais resistente que alguém seja, sempre há um golpe capaz de derrubar. O truque dele era suportar os golpes até o final. O falso monge Shaolin. Durante séculos, o nome Shaolin esteve ligado ao misticismo marcial. Os verdadeiros monges Shaolin são conhecidos por sua disciplina rígida, seu treinamento extremo e a mistura de espiritualidade com artes marciais tradicionais. Saltos impossíveis, força mental e física, resistência à dor. No imaginário coletivo, o monge Shaolin é quase um super-herói. Mas claro, o que vemos aqui não é um monge Shaolin autêntico, e sim um charlatão disfarçado de monge, que achou que podia usar esse rótulo para ganhar fama. Como de costume, resolveu testar sua invencibilidade contra um lutador real de artes marciais mistas. O resultado foi um desastre. Desde o início, o falso monge entrou no ringue com posturas teatrais, respiração exagerada e ar de superioridade. O lutador de artes marciais mistas agiu rápido. Algumas combinações diretas no rosto o fizeram cambalear, e segundos depois, ele já estava no chão levando golpes sem nenhuma reação. Não houve técnica mágica, não houve chutes acrobáticos e muito menos resistência sobre-humana. No final, toda a sua sabedoria Shaolin se resumiu em aprender como beijar o chão em segundos.